pague o aluguel. Sabe, eu tava pensando aqui, por que será que o seu barriga andava sempre tão estressado e correndo pra lá e pra cá? Ah, acho que é porque ele vivia se preocupando com a cobrança dos aluguéis e não conhecia os fundos imobiliários. Porque se ele investisse em fundos imobiliários, seria tipo assim, só alegria! Hoje a festa é na avenida, no carnaval da Globo. Feliz eu tô de bem, com a vida vem amor. Normalmente, quando você pensa em investir no mercado imobiliário, o que você pensa é o seguinte: ah, vou construir uma casa ou comprar uma loja, um apartamento e vou alugar para um terceiro que vai ser meu inquilino e que vai mensalmente me pagar aluguéis que vão gerar um retorno sobre aquele patrimônio que eu investi. Essa é a forma como todo mundo conhece e é mais normal de se imaginar um investimento no mercado imobiliário. Porém, existe uma outra forma de você fazer isso também, que é investindo por meio de fundos imobiliários. E o que são os fundos imobiliários? São veículos de investimento que vários investidores aportam recursos, compram cotas e um gestor profissional vai comprar imóveis que podem ser dos mais variados tipos: shoppings, imóveis comerciais, agências bancárias, e alugar, e através desses aluguéis ele vai receber uma renda mensal também, que vai ser distribuída para os cotistas, para você novamente da mesma maneira como você recebe o seu aluguel quando você compra um imóvel. E como um investidor ganha dinheiro investindo em fundos imobiliários? Bom, quando você investe em um imóvel, quais são suas expectativas de ganho? Uma é proveniente dos aluguéis e a outra proveniente da valorização daquele imóvel que você adquiriu. Nos fundos imobiliários acontece da mesma maneira. Mensalmente você pode ter um fluxo de recebimento de dividendos que equivale ao recebimento do aluguel, e também a valorização das cotas, que equivale à valorização do próprio imóvel. Então, um fundo imobiliário tem dentro da carteira imóveis, e naturalmente a maneira de rentabilidade vai ser similar à própria rentabilidade se você fosse comprar um imóvel individualmente no seu nome. E quais são as grandes vantagens de você investir num fundo imobiliário e não no imóvel próprio? O primeiro é a grande diversificação. O total de recursos investidos no fundo imobiliário permite ao gestor comprar imóveis enormes com uma variedade muito grande de inquilinos. E isso diversifica e dá mais segurança no recebimento dos aluguéis, por exemplo. Uma outra vantagem é que você pode investir com valores menores. Existem opções de fundos imobiliários com cotas custando menos de R$50. Então você não vai precisar juntar 300, 400 mil para fazer um investimento num único imóvel. Uma outra vantagem é que você pode pegar essa sua cota de fundo imobiliário e se desfazer conforme a sua necessidade no mercado, muito mais fácil do que se desfazer de um imóvel que você leva meses ou até anos para conseguir fazer a venda. Além disso, você tem uma vantagem na tributação. Quando você adquire um imóvel, como uma casa, uma loja, enfim, você vai ter uma tributação muito maior na hora de receber os seus aluguéis. Já quando você recebe a renda proveniente dos dividendos de um fundo imobiliário, esse dividendo é isento de imposto de renda para a pessoa física, o que te dá uma eficiência tributária muito maior. Naturalmente, existe a tributação no lucro advindo do ganho de capital, que é quando você compra uma cota e vende mais caro. Aí você vai ter uma tributação de 20%, mas no geral os fundos imobiliários permitem uma tributação muito menor do que a compra direta no imóvel, com muito mais diversificação e com risco muito mais pulverizado. E aí você pode estar se perguntando o seguinte: mas será que os fundos imobiliários servem para mim? Será que eu deveria investir em fundos imobiliários? É importante você levar em consideração o seguinte: quando você investe em imóveis, você não faz um investimento dessa natureza pensando em ter um lucro e se desfazer do imóvel daqui a um mês, 2 meses, 6 meses ou um ano. Normalmente o investimento em imóveis é investimento para longo prazo, da mesma maneira como os fundos imobiliários. Então, quando você for pensar em investir em um fundo imobiliário,
tenha em mente que esse é um investimento de longo prazo, da mesma maneira que o investimento direto em um imóvel. Então no vídeo de hoje eu queria te dar uma noção geral do que é um fundo imobiliário e como ele funciona. E eu vou colocar outros vídeos aqui no canal para aprofundar mais sobre o tema, beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, ative as notificações para receber todos os novos conteúdos aqui do canal. E me conte aqui nos comentários se você pretende investir em fundos imobiliários agora que você já entende bastante sobre o assunto, hein? Bons investimentos e até mais!